Evangelho de Cristo conforme os relatos de João, capítulo 3, versículo de número 16. Como está o título da mensagem, Jesus Cristo é a centralidade da Bíblia. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Meus irmãos, esse texto ele é muito importante. Para mim, esse texto ele é o centro da Bíblia, porque Deus enviou seu próprio Filho para morrer por mim e por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou um sacrifício vivo. Jesus, ele veio morrer por nós para salvar a humanidade, porque a humanidade estava destituída da glória de Deus. A humanidade estava caída no pecado de Adão e Eva. Segundo a lei de Moisés, a lei era muito severa no Antigo Testamento. Então os homens não conseguiam cumprir a lei. Então ninguém ia ser salvo. Então Deus enviou o seu único Filho, de forma que essa forma que Deus mandou foi a maior demonstração de amor que existiu na terra, porque Deus enviou o próprio Filho dele para morrer por nós. Então Jesus nasceu da Virgem Maria. A Bíblia diz em livro de João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Um pouco mais adiante, no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, meus irmãos, Jesus nasceu como nós, como seres humanos. Então Jesus passou por todas as condições humanas. Jesus sofreu aqui na terra, Jesus chorou. Então Jesus ali, aos seus 12 anos, 13 anos, começou a trabalhar de carpinteiro. E Jesus já reconhecia seu chamado, mas ele não era o tempo dele ainda, de ele exercer. Então Jesus passou 18 anos de processo para ele poder exercer a sua missão durante 3 anos. Então, quando Jesus chegou, ele foi batizado no Rio Jordão, e naquele momento o Espírito Santo desceu sobre ele e Deus falou: este é o meu filho, a quem me comprazo. E logo depois que ele foi batizado, ele foi impelido pelo Espírito de Deus para ser tentado no deserto. E no deserto ele teve fome, e ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. E Jesus foi tentado pelas bestas e pelas feras, mas Jesus, ele suportou todas as dificuldades por amor de mim e por amor a você. E Jesus suportou todas as tentações ali no deserto. E logo que ele saiu do deserto, começou seu ministério. Mas antes de Jesus começar seu ministério, ele passou por um processo muito grande. Então depois Jesus foi perseguido, foi caluniado, como todos nós já sabemos da história. E Jesus sofreu perseguições até a cruz do Calvário. E ali na cruz do Calvário, meus irmãos, quando aquele soldado romano, ao colocar Jesus na cruz, ele atravessou a lança na costela de Jesus. Naquele momento que ele atravessou a lança na costela de Jesus, o sangue que desceu de Jesus era um sangue puro. Então naquele momento, dentro do templo, o véu se rasgou. E a partir do momento que o véu se rasgou, nós temos acesso
ao Pai, a Deus, através do Filho, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos o livre acesso. Então agora a Bíblia vai dizer no Evangelho de João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai ao não ser pelo Filho, que é Jesus. Então Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades. Jesus levou tudo ali na cruz do Calvário, todos os sofrimentos, porque o homem ele não tinha condições de pagar um alto preço. Então Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê no Filho terá a vida eterna. Então nós temos que crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, que é Jesus. Então hoje nós temos o direito de nos arrependermos onde nós estivermos, colocarmos o nosso joelho no chão, pedir perdão a Deus e falar diretamente com Deus. Na antiga aliança, o povo lá da época, quando eles queriam ser perdoados os pecados deles, eles tinham que sacrificar um animal para que os pecados deles fossem expiados. Eles tinham que fazer a expiação dos pecados. Eles iam dentro da tenda, e dentro da tenda tinham 3 partes. Tinha um local onde sacrificavam, tinha o local dos santos e o santo dos santos. E uma vez por ano, aquela pessoa que tinha pecado iria ir lá para sacrificar um animal. E agora não, o sacrifício foi feito, que é um sacrifício vivo, que é Jesus Cristo. Então Jesus morreu para dar vida nova para mim e para você. Então Jesus nos dá vida, e vida com abundância, vida com paz, com prosperidade, com saúde, e ainda nos dá a vida eterna. Mas nós temos que buscar a Deus, nós temos que nos submetermos à sua vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, meus irmãos, que nós possamos ter essa gratidão de tudo que Deus fez por nós. A maior prova de amor foi que Deus deu por nós, dando o seu próprio Filho para morrer por nós. Então, se você se sente hoje com falta de amor, ou de pai, ou de mãe, ou de esposa, ou de filhos, ou de marido, saiba que Deus, Ele te ama acima de tudo, porque primeiro Deus nos amou, Ele deu seu Filho para morrer por nós. Então cabe a nós reconhecermos esse sacrifício que Deus fez e nós pegarmos a nossa cruz e seguir a Cristo também, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus todos os dias, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, através da nossa fé no Filho de Deus, que nós alcançamos a vida eterna. Então, que nós possamos nos direcionarmos para Cristo todos os dias. Cristo é a salvação do mundo. Amém? Que Deus abençoe a todos com essa palavra, e que nós possamos todos os dias reconhecer que Deus, Jesus e o Espírito Santo é por nós. Amém.